ao nosso Deus. Vamos ficar de pé para acompanhar a leitura de Mateus 7, de 24 a 27. Abra sua Bíblia. Mateus 7, de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Nossa igreja, ela está firmada na palavra de Deus, alicerce firme, rocha firme, aonde nós podemos realmente ter confiança. Quando nós estávamos edificando esse espaço de adoração, que era um ginásio de esportes anteriormente, nós edificamos 4 grandes pilares aqui que seguram a arquibancada. Não se assuste quem está na parte posterior, mas nós temos 560 toneladas de peso em cima, e divididos em apenas 4 pilares, para que a gente pudesse ter a confiança, a confiabilidade de que isso teria rigidez. Nós fizemos um projeto em que nós alcançamos a rocha que está abaixo deste solo. Isso aconteceu a 11 metros de profundidade. Abalos poderão, por certo, derrubar o templo, como já derrubou o templo em Jerusalém. Mas a nossa fé, que é firmada em Jesus, essa é inabalável, porque nós afirmamos na palavra, no Cristo vivo. Dessa forma, como esta pedra fundamental, vamos cantar o hino 298, a pedra fundamental. Obrigado, Senhor, porque Tu nos trouxestes até aqui, Senhor. Nós viemos aqui para Te prestar culto, Senhor, que lhe é devido, Pai. Aceita, Senhor, a nossa presença diante do Teu altar, Senhor. Nos sentimos afastados de Ti pelo pecado que cometemos contra Ti, Senhor, mas pelo Teu amor nos achegamos a Ti, Senhor. Te pedimos o Teu perdão, te pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Aceita o culto que viemos aqui prestar, Senhor. Ouve, Senhor,
a oração individual de cada um de nós, Senhor, que se apresenta aqui, Senhor. Viemos em grupo para Te louvar, viemos fraternalmente em Cristo Jesus nos apresentar, Senhor, porque confiamos em Ti, Senhor. Tu és a nossa rocha firme, Senhor. Aceita este culto, ouve as nossas orações, Senhor, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, que morreu por nós na cruz. Podeis assentar. Gostaria de chamar a atenção à igreja que nós estamos em processo de Assembleia Geral da Igreja para a eleição do pastor efetivo da igreja. Ainda há tempo de votar, eu creio que quase todos já tenham votado aqui dentro. Os membros professos da nossa igreja, adultos, têm o direito e o dever de participar desta eleição. E eu gostaria de convidar a quem não votou até o presente momento que se retirasse nesse momento para votar aqui na sala de artesanato Magali Salim Abrão, porque a Assembleia, na parte de coleta dos votos, só vai até às 18h30. Então, desculpe, 19h30. Então, se alguém ainda não fez o seu uso do direito cívico cristão de participar desse momento, faça nesse momento a sua ausência aqui momentânea. Na verdade, é uma participação de louvor a Deus também nessa eleição. Nós queremos conhecer nessa noite quem é que nos visita pela primeira vez. Se você está conosco nesse culto da noite, nós temos 3 cultos, das 9, das 11 e das 19 horas. Se você está conosco pela primeira vez, nós gostaríamos de cumprimentá-lo, conhecê-lo, saudá-lo. Dentro do envelope que o diácono estará lhe concedendo, há uma ficha. Se você puder preenchê-la e deixar para que nós entremos em contato com você. Alguém conosco pela primeira vez, nós gostaríamos de conhecê-los nesse instante. Quem nos visita pela primeira vez, alguém conosco, lá atrás, aqui no meio, por favor. Isso, mais alguém aqui também do lado, ali, mais alguém, aqui à frente também. Aqui à frente, dada, isso aqui, ó, isso, ele. A todos os nossos visitantes, a nossa saudação, muito obrigado pela presença, voltem outras vezes. No boletim da igreja você encontra também o nosso encarte azul. Nós funcionamos durante a semana nos grupos familiares, são cerca de 40 grupos familiares durante a semana. Certamente você vai encontrar um perto da sua casa, você tem um telefone ali do líder do grupo de célula familiar perto da sua casa, ligue para ele, vá participar. Nossa igreja funciona durante semana, à noite principalmente, com as diversas atividades dos grupos familiares. Queremos lembrar que o nosso pastor ontem esteve em Canhotinho, Pernambuco, pregando nas comemorações do aniversário daquela igreja centenária, nas programações centenárias daquela igreja, e depois viajou hoje pela manhã para São Paulo, Fernandópolis, onde ele está pregando no culto desta noite, retornando para Curitiba amanhã pela manhã. Então lembre-se de orar pela vida do Ivan Juarez, que tem trafegado pelo Brasil como secretário executivo da nossa denominação. Lembre-se de interceder pela sua vida, pelo reforço espiritual e físico da parte de Deus sobre o seu coração. E amanhã nós temos reunião do conselho. Reverendo Juarez estará presidindo a reunião do conselho. Então todos os presbíteros da igreja estão convocados para essa reunião. Todos os presbíteros, os pastores auxiliares estão liberados amanhã. A gente pode comer uma pizza, viu, Lúcio? Enquanto eles fazem a reunião, né? Os presbíteros têm a reunião e os pastores auxiliares estão liberados para a avaliação da equipe pastoral solicitada pelo reverendo Juarez. Na terça-feira, a reunião será por conta da junta diaconal. Os diáconos da igreja têm a sua reunião normalmente na terça-feira. Todos os diáconos estão convocados no mesmo lugar e no mesmo horário de sempre. Então, os diáconos, por favor, estejam atentos a esta informação também. Queremos lembrar os irmãos que nós estamos finalizando nos próximos dias
as inscrições do 4º encontro Kairos, para casais da igreja. Esse encontro acontece anualmente, já esse é o 4º ano que nós temos o encontro Kairos, e ele é destinado para a reciclagem familiar. Uma oportunidade de você investir na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento, de você aprender coisas boas a respeito da caminhada em conjunto. Nós tivemos já 4 preletores, o quarto encontro esse, 3 preletores conosco, os 3 preletores foram muito bem nas suas ministrações. Reverendo Amauri, que está hoje na igreja da PEN em São Paulo, reverendo Lúcio da 5ª de Uberlândia, da 5ª de Uberlândia, reverendo Samuel Vieira da Igreja Central de Anápolis, Goiás, e o próximo ministrante do nosso encontro será o reverendo Honório Porte Júnior da 2ª Igreja de Uberlândia. Venha participar conosco, é uma oportunidade muito importante para a sua família, para a sua vida, é a oportunidade que você tem de reciclar também o seu casamento. O hotel é muito gostoso, a comida é fantástica, as preleções são de primeiro nível, então não tem por que você não participar conosco. Pastor, mas o custo, tem custo para uma viagem dessa, para uma estadia dessa, para uma participação dessa, mas esse custo você pode diluir em diversas vezes. Então, na saída do culto, procure os irmãos do Ministério de Casais, eles estarão ali com a banquinha, tá certo? Tome informações, como é que você pode parcelar isso. A importância é que você esteja conosco, venha participar conosco, e os demais coisas eles vão dar um jeito aí para você. Luciana, por favor. Boa noite. Eu estou aqui para falar sobre a nossa colônia de férias. No início do ano, nós fizemos um informativo com as nossas principais programações do ano. E nesse informativo, se você pegou, você vai ver que a colônia de férias está lá do dia 7 ao dia 12. Mas por causa da Copa, as férias das crianças foram mudadas, então nós antecipamos uma semana a nossa colônia de férias. Então ali a gente vai assistir um vídeo agora que fala sobre então o que vai acontecer nessa colônia de férias. Voar bem rápido, tem que voar rápido e bem. Você pode voar bem mais alto do que imagina. Ele está pronto. Come on and fly. Nós teremos muitas aventuras. Vamos rir, vamos chorar, vamos dançar. Come on and fly. Makes everything alright. Não deixe nada distrair você. Então tá aí o recado dado. A gente tem esse vídeo no Facebook também. A gente tem a nossa página Ministério Infantil IPC. E só um detalhe, as vagas para a colônia de férias são limitadas, apenas 200, e só hoje de manhã a gente já fechou com 20, e temos mais as crianças do lar que já separaram também, então a gente já tem 40 crianças inscritas, então corre e faça a sua inscrição. Ato contínuo do nosso culto, pegue o seu boletim comigo, nosso guia litúrgico, Salmo de número 31, versos de 1 a 3, texto esse que está registrado no nosso guia litúrgico do culto das 19 horas. Salmo 31, versos de 1 a 3. Vamos fazer a leitura em conjunto dessa passagem. Salmo 31. Leiamos. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Vamos ter um tempo de oração silenciosa, é o momento de buscarmos a presença de Deus no recolhimento
individual, espiritual, momento de confissão de pecados, momento de intercessão, momento de lembrarmos também dos nossos missionários, das lutas que o Evangelho de Cristo tem enfrentado para que se faça presente neste mundo atroz no qual nós vivemos. Eu quero convidá-lo a um momento de oração silenciosa, de confissão de pecados e também de intercessão. Enquanto nós oramos silenciosamente, o grupo de louvor da UMP nos inspirará com uma canção. Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me. Senhor, nós buscamos a Tua face nessa hora e, a Deus, confessamos diante do Teu altar que reconhecemos a nossa condição. Nós somos pecadores, ó Deus. Não há em nós mérito algum, não há em nós obra alguma, nem justiça alguma, nem santidade alguma que possa impressionar a grandiosidade, a pureza e a beleza do Teu ser. Nós dependemos totalmente, ó Deus, de Cristo Jesus nosso Senhor. A nossa suficiência está em Cristo, ó Pai. Nele nós estamos estribados e te suplicamos que o caráter de Cristo seja feito, Senhor, em nós, seja trabalhado em nós, seja cultivado em nós. Nós intercedemos nessa hora pelos que estão, ó Deus, na iminência de uma cirurgia ou por aqueles que estão na convalescência. Nós nos lembramos da nossa irmã Vilceia, que amanhã estará internando, que o Senhor esteja assistindo a Senhor no leito da enfermidade, também fortalecendo o coração dos familiares, ó Pai. Nós também intercedemos pelos nossos missionários, homens e mulheres que estão esparramados pela face dessa terra, pregando o Evangelho, e que esta igreja tenha, ó Deus, o prazer e o privilégio de participar, ó Deus, do sustento, ó Deus, destas missões, ó Pai. Nós clamamos por eles, pela assistência para com eles, ó Deus, em todos os lugares por onde, ó Deus, eles coloquem a planta dos seus pés, ó Pai. Nós oramos, nós te suplicamos isso em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.
Preparação, momento de dedicação, de ofertas e dízimos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 1, versículos de 3 a 11. Filipenses, capítulo 1, de 3 a 11. Paulo e Timóteo escrevem a carta à igreja de Filipenses, como se estivesse já no começo, no prefácio, no capítulo 1, versículo 1, dizendo assim: presbíteros, diáconos, membros da igreja presbiteriana de Curitiba, lembro de vocês, e ele é um missionário, como tantos outros missionários que nós temos na face da terra, sustentados por esta igreja, que estão na Rússia, que estão na África, que estão nos lugares mais distantes, nos confins da terra, para onde estende o Evangelho de Jesus Cristo, que é pregado desta igreja e de tantas outras que, de forma uníssona, pregam que Jesus Cristo é a salvação. E no versículo 3 em diante, então, vamos ler de forma conjunta. Vamos ficar de pé também, né? Se a gente pode ter entronizado falando e ouvindo a nós mesmos da porção da palavra de Deus. Começamos então versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Viemos aqui na casa do Senhor para louvá-lo. Nós temos uma igreja que realmente participa do trabalho missionário, como acontece nessa passagem, que um missionário agradece uma igreja. Nós temos outros compromissos também, fora a questão missionária. Nós temos a grande ação social da igreja, no lar de Minas Schleder, no lar dos idosos, na creche Miriam. E essa igreja aqui, de forma alegre, como coloca muito bem aqui Paulo, contribui e faz o seu esforço. Também temos outros afazeres aqui, que é o próprio trabalho de evangelização a partir da própria sede, seja com o Grupo Oxigênio, com os diversos ministérios que nós temos na nossa igreja. E também temos alguns compromissos que nós estamos fazendo de forma muito subterrânea aqui na igreja, para o aniversário da igreja. Nós temos muitas obras acontecendo, algumas já são visíveis. Nós temos a pintura do templo histórico já concluída por dentro e por fora, estamos pintando agora o chalé, estamos fazendo uma nova entrada para este espaço de adoração, para melhor funcionar aqui as atividades. Temos uma rede elétrica 4 vezes aumentadas para suportar as demandas que nós temos tido aqui. Enfim, temos muitos afazeres. E essa igreja, com alegria, como a igreja de Filipenses, participa do trabalho do reino de Deus, seja para o sustento da casa, seja para o sustento do evangelho que vai aos confins da terra e principalmente na expressão do amor ao próximo. Nesse momento vamos estar louvando a Deus com cânticos espirituais e ao final você aproveite esse momento de louvor a Deus e estaremos também daí sim participando do louvor com a participação dos nossos dízimos e ofertas, que são para os membros dessa igreja uma alegre obrigação, conforme diz Paulo, e também aos que nos visitam. Não estejam constrangidos de participar desse momento. É um momento de grande alegria para a nossa igreja. Vamos louvar ao nosso Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Aleluia. Quantas vezes nós dizemos essa palavra,
levantamos a nossa mão aos céus e declaramos aleluias ao Senhor. Mas essa palavra diz, adoremos ao Senhor. E quando diz isso, não diz somente eu e Deus. Diz eu, você e Deus. Então agora com essa primeira canção, que você possa estar abraçando quem está ao seu lado, que você possa junto com ele estar dizendo, vamos adorar ao Senhor. Com esse friozinho também é bom porque a gente esquenta e assim nós vamos dizer, acende o fogo em mim, Deus. Não deixe o meu amor se esfriar. Acende o fogo em mim, nem a visão morrer. Clamando estou, acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez, oh vem me corrigir com seu amor. Acende o fogo outra vez. Refinado, refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim. Meu ser, meu coração, você conhece. Meu ser, meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez, oh vem me corrigir com seu amor. Acende o fogo outra vez. Refinado serei, precioso metal, pobre nu, humilhado estou, vem me ornar, não me envergonharei. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Acende o fogo em mim. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida
e minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nesse próximo louvor eu convido a igreja a se sentar. Nós vamos estar declarando como é bom termos ciência de que somos pecadores e falhos, mas ainda assim podemos voltar à essência, aquele primeiro amor. Enquanto nós vamos estar fazendo esse louvor, os diáconos vão estar recolhendo as ofertas e no final as crianças também podem estar vindo à frente. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Nararara, nararara, a essência és tu. Rei de mensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno.
canção. Não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Vamos orar. Senhor, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, com gratidão, Senhor, porque reconhecemos em Ti, Senhor, a nossa fortaleza, ó Pai. Nós agradecemos, Senhor, pela igreja que Tu nos dá para podermos labutar pelo Teu reino, Senhor, pelos ministérios que esta igreja tem, Senhor, que eles têm sido supridos, Senhor, pelo próprio esforço da igreja, Senhor, mas alicerçados em Ti, Senhor. Todas as coisas vêm de Ti, Senhor, e é delas que nós Te trazemos de volta, Senhor. Abençoa o trabalho desta igreja, seja no campo missionário, na ação social, Senhor, no ministério de levar a palavra de Deus, Senhor, que possamos estar sempre, Senhor, alicerçados na Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos pelas ofertas que foram trazidas aqui, que estes recursos, Senhor, possam ser distribuídos conforme a Tua vontade, ó Pai. Nós vamos distribuir agora, Senhor, o público daqui, vamos nos separar das nossas crianças, Senhor, que Tu possas edificar o pequeno coração delas, Senhor, no Teu caminho, Senhor. E a nós outros que ficamos aqui, Senhor, que possamos receber da Tua palavra, do Teu mensageiro, Senhor, rica e inspiradora edificação aos nossos corações, para que continuemos alicerçados em Ti, Senhor, que é a essência. Nós tudo Te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar. As crianças podem sair pela frente ou ali pelo lado. Você que nos acompanha pela internet, seja bem-vindo. Todos os domingos os nossos cultos são ao vivo, transmitidos. Você é sempre convidado a estar conosco. E se você vem de fora de Curitiba e passa por aqui, nossa igreja fica aqui no centro, Batel, venha fazer uma visita para a gente. Nós sempre o acolheremos com muita alegria e muito carinho. Para a nossa meditação, nessa noite eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versos 28 e 29, apenas 2 versículos. Hoje pela manhã nós meditamos sobre compromisso a partir de Sadraque, Mesaque e Abdênego. E agora à noite eu quero meditar com vocês nesse texto de Romanos 8. É um texto bastante conhecido, está inserido numa passagem triunfante da igreja, quando Paulo diz: nada pode nos separar do amor de Cristo, que é o final desta passagem. Mas antes de nós chegarmos lá, Paulo diz para a gente algumas coisas muito importantes. Romanos 8, 28 e 29. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 28 e 29. Eu quero que você faça a leitura em voz audível comigo desses 2 versículos. São apenas 2 versículos e que você mantenha a sua Bíblia aberta para a nossa reflexão. Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. As mulheres leiam 28 e os homens o 29. Vamos lá, as mulheres começam. Porquanto aos que de antemão conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Senhor, dá-nos a graça de compreendermos a Tua palavra. A palavra é Tua. E aprove ao Senhor no passado, ó Deus, inspirar homens que assim o registrassem. Homens como o apóstolo Paulo. E a temos nas nossas mãos tanto tempo depois. O Senhor, ó Deus, a preservou durante tanta instabilidade histórica e social, para que pudéssemos ter uma orientação segura nos dias pelos quais atravessamos. Nós te pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo sobre as nossas mentes nessa hora, para que compreendamos, ó Deus, o Teu querer e a Tua orientação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você foi criado para ser semelhante a Cristo. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Vamos lá? Fala para a pessoa. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo, para ser semelhante a Cristo. Este é o propósito de Deus. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo semelhante ao seu Filho Jesus. Este é o destino, este é o propósito da minha e da sua vida, segundo o que Paulo falou aos Romanos. Deus te predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Verso de número 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para que sejamos a imagem de seu Filho. Dois meninos discutindo, dois piás, dois filhotes, brigando, e um disse para o outro: você é muito feio. E aí o outro respondeu para ele: papai disse que eu sou a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para nos tornar semelhantes a Jesus. Esse é o projeto de Deus. Em toda a criação não há nada semelhante ao ser humano. Deus anunciou isso lá na intenção da criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos ler juntos o texto que está na tela. Disse Deus: veja bem, Deus disse que queria fazer um ser semelhante a si. Este é o projeto de Deus. Quando Deus arquitetou a criação do universo, Deus pensou em pôr neste universo um ser que tivesse a semelhança dele. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O apóstolo Paulo diz em Romanos: porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para que fossem a imagem de seu Filho Jesus. Em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem e semelhança do Deus eterno. O que é que significa isso? Qual é a dimensão, a profundidade, a abrangência dessa informação que o homem foi feito semelhança, imagem de Deus? Há pelo menos 4 realidades, não dá para a gente dimensionar toda a abrangência dessa afirmação, mas 4 coisas bastante claras nós podemos entender. Primeiro, tal como Deus, nós somos seres espirituais. Nós não somos apenas seres materiais. Nós não somos apenas um amontoado de carne em cima de osso, estendido de tendões. Há alguma coisa que se move dentro da gente. Há uma psique, há uma alma, há um ser dentro deste invólucro que não é mau. A carne não é má no sentido de corpo, quando dessa dicotomização feita pelos gregos, de que o corpo é mau, o espírito é bom. Jesus veio em carne, e se o corpo fosse mau, Deus não se tornaria carne, mas nós somos seres espirituais. A Bíblia diz: Deus é espírito, e como semelhantes a Deus, nós também somos seres espirituais, e que viveremos para além desta realidade material. Há uma segunda dimensão desta afirmação, pelo qual nós somos a imagem e semelhança de Deus. Assim como Deus, nós também somos seres inteligentes. Somos dotados de capacidade de pensar, ponderar, lembrar, refletir, solucionar problemas. Alguns são dotados de uma capacidade invertida. Ao invés de solucionar problemas,
criam problemas, né? São dotados com essa capacidade invertida, mas são inteligentes do mesmo jeito para criarem problemas. Somos seres inteligentes, à semelhança de Deus. Terceira realidade, como Deus eterno, nós somos seres relacionais. Nós demos um abraço gostoso no irmão no começo do culto. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos seres sociais, não somos seres solitários, somos seres gregários. Somos seres relacionais. É interessante entendermos a dinâmica da Trindade, onde a interpenetração do Pai no Filho e no Espírito Santo, houve essa percepção de criar um ser que também tivesse essa mesma dimensão relacional. Mas mais do que isso, nós também somos seres morais. Essas 4 dimensões são bastante restritas, mas na abrangência de sermos a imagem e semelhança de Deus, somos seres espirituais, somos seres inteligentes, somos seres relacionais, somos seres dotados de consciência moral. Podemos discernir o que é certo daquilo que é errado. Discernimos o que é justo e verdadeiro daquilo que é injusto e falso. E isso nos torna responsáveis diante de Deus pelas nossas escolhas, pelos nossos atos e pelas nossas atitudes. Mas esta imagem, ela está incompleta. Porque o pecado, quando Deus criou o homem, o pecado desfigurou, danificou, distorceu esta obra-prima de Deus. Então Deus enviou seu Filho Jesus com o propósito de restaurar a imagem de Deus em nós. E é por isso que Paulo fala que em Cristo Deus nos predestinou para que nós tivéssemos a restauração desta imagem do princípio em nós. Deus eterno quer que você cresça espiritualmente. E quando falamos em imagem e semelhança de Cristo, nós não estamos falando do seu rosto, da sua imagem plástica. O americano pinta Jesus de cabelos encaracolados e loiros e olhos azuis. O árabe pinta Jesus, um moreno bastante queimado de pele, de olhos negros, barba densa e cabelos bastante escuros. Talvez em alguma tribo africana Jesus tenha a tez negra. Nós não estamos pensando na imagem física. Quando a Bíblia fala que Deus trabalha a imagem do seu Filho em nós, está dimensionando o caráter. Assim, para termos a imagem de Deus restaurada em nossas vidas, temos que entender que Deus vai trabalhar no caráter de cada um de nós. O supremo objetivo de Deus para a nossa vida na terra não é o conforto ou a prosperidade material, mas é o desenvolvimento do caráter de Deus. Então, há 3 coisas que Deus usa para trabalhar a sua imagem em nós. Preste atenção. E nesse processo, é um processo que nem sempre é doce, agradável. Às vezes, nesse processo, o barro quebra. Não sei se você já viu um oleiro trabalhando uma peça de barro. Ele vai apertando a pedaleira e vai rodando, e ele vai trabalhando a massa, vai trabalhando o barro, e de repente o barro quebra. E ele tem que desfazer tudo. Quantas vezes Deus tem que quebrar o vaso, o barro, para começar a tecer de novo a sua imagem em nós? Esse processo às vezes é doloroso. Há 3 coisas que Deus usa nesse processo de trabalhar a sua imagem em nós, que nós precisamos entender. Primeiro delas, Deus usa as provações. Deus usa as provações. O que vem a ser provação? As provações são planejadas por Deus para nos trazer para perto de si e construir o nosso caráter. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo diz: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos estes sofrimentos. A primeira coisa que precisamos lembrar durante a tempestade, em meio às adversidades, em meio às provações, é que Deus conhece o momento pelo qual nós passamos. Um dos milagres de Jesus no Evangelho de João
é o milagre que Jesus acalma uma tempestade. E é interessante que em todos os evangelhos, este milagre, que em João está no capítulo 6, ele é precedido, melhor dizendo, pelo milagre da multiplicação dos pães. Jesus multiplica os pães, uma multidão se alimenta dos pães, e Jesus, contemplando aquilo, diz aos discípulos: peguem o barco e atravessem para o lado de lá, que eu vou encontrar com vocês mais para frente. E os discípulos não querem ir, e a Bíblia diz que Jesus quase os obriga a entrar no barco. Eles entram no barco e vão mar afora. No meio do caminho tinha uma tempestade. Do alto do monte Jesus orava a Deus e viu o barco sendo solapado pela tempestade, pelas ondas bravias do mar. Das 5:30 da tarde até por volta das 4 da manhã, os discípulos lutaram com aquela tempestade. Remaram e não saíram do lugar. Se esforçaram e não conseguiram vencer. 11 horas de luta terrível, até que o Senhor vem andando por sobre o mar e acalma as ondas, e o barco chega no seu destino. O Evangelho de Marcos diz que eles passaram por aquilo, porque eles não tinham aprendido absolutamente nada com o milagre da multiplicação dos pães. A dureza dos seus corações fez com que Deus os encaminhasse a meio de uma provação. Quantas vezes Deus permite que na nossa caminhada nós entremos no meio de uma tempestade voraz, terrível, densas trevas tomam conta da nossa existência, trovões ribombam na nossa história e nós não conseguimos divisar um passo na frente. Somos tomados de provações, de tempestades, de adversidades, mas Deus faz isso com um propósito. Pode soltar o propósito para mim. Deus usa as provações para nos ensinar a dependermos dEle. Lá no texto do milagre, da multiplicação dos pães e da acalmar a tempestade, o que os discípulos não tinham aprendido era confiar em Deus, era depender de Deus, depender plenamente, intensamente, em qualquer momento da caminhada, de que Deus está no controle da nossa jornada, nada perspassa a sua soberania, ao seu propósito, a sua condução, a sua direção. Deus usa as provações para moldar o caráter de Cristo em nós. As provações existem em nossas vidas para que aprendamos a depender de Deus em todas as coisas. Elas sobrevêm a nós para avaliar a nossa dependência do Deus eterno. Até onde nós confiamos em Deus nos tempos de tempestade ou nos tempos de possibilidade. Nas provações, Deus analisa o quanto somos capazes de nos entregar a uma confiança plena do cuidado do Senhor. Deus quebra o vaso às vezes para fazer a sua imagem de novo a partir das provações. Na década de 80 nos Estados Unidos tinha 2 torres gêmeas, World Trade Center, 2 prédios que se elevavam ali na bacia de Manhattan e eram uma marca para todo mundo a respeito do poder econômico americano, e ali algumas festividades aconteciam no entorno ali da Bolsa de Valores, que fica ali próximo, e uma dessas vezes um equilibrista americano famoso foi desafiado a atravessar de uma torre para outra sem rede e sem cabo de proteção. E ele então aceitou o desafio, e no dia marcado, era um dia de festividade nacional, televisão, helicóptero, população, mídia, tudo que tinha direito estava ali na cobertura daquele evento. Ele ia atravessar de um lado para outro das 2 torres gêmeas, e ele foi, e a multidão ali perplexa, ele consegue chegar para o outro lado e todo mundo o ovaciona. E aí ele diz: agora eu vou voltar. E vou voltar andando de bicicleta, pelo cabo de aço. E o pessoal fica assim aterrorizado, andar com o vento na Bahia, já foi difícil, de bicicleta. E ele pergunta se eles acreditavam, eles o saúdam com aplausos. Ele pega a bicicleta e atravessa para o outro lado. Ele diz assim: agora eu vou de bicicleta de novo, 3ª vez, mas de olhos vendados.
Vocês acreditam? E a multidão, embevecida pelos feitos que ele já tinha realizado, aplaudiu. Sim, e ele disse assim: quem é que vai vir na minha garupa? Não apareceu ninguém. Nós acreditamos, mas nós não vamos. Nós acreditamos, mas você vai sozinho. Às vezes nós acreditamos em Deus, mas nós não queremos ir na garupa de Deus. Nós deixamos Deus ir sozinho. Deus quer saber até onde vai a nossa dependência, a nossa confiança no cuidado, nas suas ações, naquilo que Ele realiza nas nossas vidas. Mas há uma segunda lição que esse texto nos apresenta. Deus usa as provações para trabalhar o caráter de Cristo em nós. Mas Deus usa também uma segunda lição, que são as tentações. As tentações, um outro instrumento de Deus para nos moldar ao caráter de Cristo, são as tentações que vêm sobre as nossas vidas. Ser tentado não significa estar em pecado. Jesus foi tentado e a Bíblia diz que Ele não teve pecado algum. Mas nós somos tentados, e cair em tentação é o grande problema. Porque é isso que o maligno, a nossa cobiça, tanto intenta, que nós tropecemos, que nós caiamos em tentação. Quantos são os líderes eclesiásticos que caíram em tentação, que tiveram suas vidas destruídas, homens de Deus, homens que foram instrumentos de Deus no passado, fantásticos, mas que o diabo armou uma armadilha, a carne manifestou toda a sua sedição, a cobiça deu à luz e caíram em tentação. Quantos foram os heróis que experimentaram e sorveram deste fruto e que estão cambaleando com suas famílias no mais profundo lodaçal do pecado? Gente que talvez nunca mais tenha se levantado. A Bíblia diz para a gente que o diabo, ele é astuto nas tentações, mas Deus, como soberano, usa até mesmo as tentações malignas para trabalhar o caráter de Cristo em nós. Há 3 coisas sobre tentação. Primeiro, tentação não é imposição. Ninguém é obrigado a cair em tentação. Cai quem quer. Cai quem não está preparado para enfrentá-lo. Cai quem está descuidado da sua vida espiritual. Às vezes os pastores, a liderança da igreja, fazem sucessivos apelos para que os irmãos tenham cuidado com a sua vida espiritual, vida de oração, leitura da palavra, frequência no culto, celebração dos sacramentos. E nós não estamos falando isso porque queremos criar um rebanho conscrito. Nós estamos falando isso porque são estes elementos que nos fortalecem em face à tentação. E a tentação não é uma imposição, é apenas uma proposição. E toda vez que essa proposição vem, se nós não estamos atentos, nós somos levados adiante com ela. Imposição é algo que não dá possibilidade de escolha. A queda de Adão e Eva impôs a toda a raça a realidade de sermos pecadores. Impôs uma natureza caída, corrompida e que tudo intenciona para o mal. Nisso, nós talvez não tenhamos escolha, mas a tentação é apenas uma proposta para a vida. Ninguém é obrigado a aceitar corrupção, ninguém é obrigado a trair o seu irmão, ninguém é obrigado a agir de maneira na contramão do que a palavra de Deus tem nos apresentado. Caim foi alertado por Deus. Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 7, a palavra de Deus diz assim, que Caim começou a desejar o mal para o seu irmão Abel, e Deus então chama Caim para uma conversa e diz assim: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? É razoável esse sentimento de ódio do seu coração? Se procederes bem, serás aceito. Se todavia procederes mal, o pecado jaz à tua porta, a ti cumpre dominá-lo. Tentação nunca será imposição, sempre será uma proposição. Mas a segunda realidade é que a tentação geralmente se manifesta em 3 níveis. A tentação de Jesus em Mateus capítulo de número 4, versos de 1 a 11, fala para a gente desses 3 níveis pelos quais Jesus foi tentado. Primeiro deles, o nível do pão. 40 dias de jejum e oração, Jesus teve fome no deserto. No exato momento que a Bíblia diz que Jesus teve fome, apareceu o maligno e disse: transforme essas pedras em pães.
O primeiro nível de tentação está associado à nossa necessidade, ao pão diário, às coisas mais comezinhas que nós necessitamos para a nossa existência diária. Segundo nível, o poder. Na tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, o diabo, depois de tentá-lo no deserto sobre o pão, leva o Senhor no pináculo do templo e diz: atira-te daqui de cima e ordena aos teus anjos que te sustentem. O exercício do poder, o ordenar em benefício próprio, sempre será mau uso da autoridade. O uso do poder para satisfação própria sempre será uma sedição à tentação. E é o que mais nós encontramos nas esferas políticas do nosso país. O uso do poder de maneira inadequada. O terceiro nível da tentação é a realização ou o uso sem limites do prazer. O diabo levou Jesus no alto do monte, na terceira parte da tentação, mostra todos os reinos do mundo, a glória destes reinos, e diz assim: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tem gente que não perde tempo, né? Para ontem, né? Dinheiro, poder, glória, fama, status, BBB, FHC, não sei mais do que, né? Gente que está atrás de destaque e vai pagar um preço terrível. 3 níveis de tentação. Primeira questão é que a tentação não é uma imposição. A segunda é que a tentação se manifesta em 3 níveis. A terceira é que a tentação nos ensina a depender, a crer e a obedecer a palavra de Deus. Pode soltar esse item de baixo. Deus usa as tentações para nos ensinar obediência à palavra de Deus. Como é que foi que Jesus, em Mateus 4, confrontou as tentações nas quais ele estava vivendo? Está escrito, dizia Jesus, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não adorarás senão ao Senhor teu Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus, Filho de Deus, a autoridade maior. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nada do que foi feito seria realizado se não fosse por intermédio dele. Até mesmo Satanás, que é criatura, ele não usou da sua própria autoridade. Ele usou da autoridade da palavra, para nos ensinar pedagogicamente que Deus usa as provações para trabalhar a nossa dependência a Deus. Deus usa as tentações para nos ensinar a obediência à sua palavra. Terceira e última lição para a gente terminar. A terceira maneira que Deus trabalha o caráter de Cristo em nós são pelas ofensas. Ofensas, provações, tentações e humilhações. Muitas vezes nós somos confrontados com situações de humilhação e de ofensa. E nós não sabemos por que é que tais coisas estão acontecendo. Outro instrumento que Deus usa para moldar em uma vida interior o caráter de Cristo são essas ofensas. Ofensas, injúrias, insultos, são feridas causadas pelos pecados, agressões de outras pessoas. Tais ofensas se manifestam por intermédio de mentiras, calúnias, fofocas, provocações que têm um alto poder destruidor. Muitas vezes deixamos que tais sementes malignas penetrem o âmago dos nossos corações e isso nos faz enfermar, tornamos-nos pessoas amarguradas, irritadas, revoltadas, envenenadas da alma. Há muita gente assim nas igrejas atualmente, gente machucada, gente traumatizada pelas ofensas, líderes inescrupulosos, pessoas mal preparadas, acabam por disseminar intrigas e confusões entre o rebanho de Deus. No Antigo Testamento nós temos um claro exemplo, uma mulher estéril chamada Ana, um marido que a amava de todo o coração, mas esta mulher não podia ter filhos. As condições sociais e políticas da época e religiosas permitiam que ele adquirisse uma outra esposa para lhe dar herdeiros. Eucana, casado com Ana, tem uma outra mulher chamada Penina. Cada vez que ele se deitava com Penina, Penina procriava e Ana não. Eucana amava Ana, mas Ana não lhe dava filhos.
E a Bíblia diz que Penina a provocava, dizendo: você não presta para nada, nem para dar filhos para o nosso marido. Você é uma mulher sem valor, você é inútil. A humilhava, a espezinhava, a ofendia, dia após dia. A Bíblia diz que Ana entrava em depressão. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, tem essa história, você pode ler em casa. Ela perdeu o apetite, ela só chorava, ela estava vivendo um drama de depressão profunda naqueles dias. Não havia psicologia naquela época, medicina estava bastante limitada, e ela então só tinha um lugar para recorrer diante de toda a sua dor, ao templo. Ela ia ao templo com Eucana, seu marido. Ela se agarrava a uma das paredes, a uma das pilastras do templo e chorava a sua dor. O pastor da igreja passou ali e viu aquela mulher agarrada à pilastra do templo, chorando, e disse: ô mulher bêbada, afasta de ti essa bebida forte. Ah, queridos, uma mulher que já era humilhada pela vida, uma mulher que já era ofendida pela sua rival, uma mulher que trazia um trauma de não dar filhos ao seu marido, ainda receber a incompreensão de um sacerdote de Deus, de um homem que foi levantado para amar, para estender a mão, para abraçar. E este mesmo retrato se multiplica não poucas vezes no nosso cenário evangélico atual, até mesmo na vida da gente. Quantas vezes a gente, por não compreender uma situação, a gente julga erradamente, e as pessoas saem ofendidas e humilhadas. Essa mulher não se irritou contra o líder de Deus. Ela disse para Eli: tua serva não bebeu bebida forte, tua serva está rasgando o seu coração diante do Senhor. Eu fico imaginando que quem ficou vermelho agora foi Eli, não mais Ana, e disse para ela: vai para tua casa, minha filha, Deus vai te dar graça e vitória na sua história. Mas o fato é que muitas vezes Deus usa as ofensas para trabalhar o caráter de Cristo em nós. Só depois que Ana foi ofendida no templo é que Samuel veio como presente de Deus. Há determinadas vitórias que só acontecem na nossa vida depois que Deus vai moldando ponto por ponto do nosso caráter na presença do Senhor. Jesus diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentirem, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Se as provações nos ensinam a dependência de Deus, se as tentações nos ensinam a obediência à voz de Deus, as ofensas, queridos, nos ensinam a humildade de Cristo. A humildade de Cristo. Fui pastor efetivo por mais de 15 anos em algumas cidades pelo país, e só em São Paulo fiquei 15 anos como pastor efetivo. Uma das minhas experiências mais duras e adversas foi na igreja Presbiteriana da Penha, igreja que eu vim depois para cá. E ali nós tínhamos um ambiente, eu havia voltado dos Estados Unidos e a igreja estava dividida. Nós tínhamos 14 presbíteros, 8 contra 6 no conselho. E eles se assentavam numa mesa, 8 de um lado, 6 do outro, o pastor no meio. E algumas vezes eu tive que me levantar e suspender a reunião, porque os momentos de discussão eram tão inflamados pelos lados políticos e interesses pessoais, que eles estavam à iminência de se pegar nos braços. E numa dessas vezes, a gente tendo que apartar a situação, um daqueles líderes num culto de domingo, era quem estava conduzindo a liturgia da igreja, com o microfone na mão, passou a usar do mesmo para me ofender e xingar palavrões no meio do culto. Eu acho que você nunca viu isso, e eu nunca vi, só naquela ocasião, e peço a Deus que eu nunca mais volte a ver. Foi uma situação muito difícil, constrangedora, porque as paixões pessoais fazem com que pessoas adoeçam e seguem a parte de ofender quem quer que seja, às vezes até de pessoas que estão dando a mão para você. Foi uma das ofensas mais doídas na minha vida. E a família de todo aquele líder da igreja, no dia se levantou, elas estavam todas propositadamente sentadas no primeiro banco, e vieram no momento do louvor para cima para me darem uns bufetes na cara. E não conseguiram, porque
sei lá, Deus pôs um anjo que apanhou no meu lugar. Isso num culto. Esse pessoal todo saiu da igreja no mesmo dia, nunca mais apareceu. Mas eram pessoas antigas da comunidade. Uma moça passou por problemas sérios dessa família. E perdeu um filho, e perdeu outro, e perdeu outro. Uma gravidez atrás do outro que não vingava. E um dia, em prantos na casa, ela disse: isso é mão de Deus, porque eu ofendi o pastor da igreja. Ela estava grávida do 4º filho, 3 já haviam sido perdidos. E ela pediu para ir buscar o pastor, para ela pedir perdão. E eles disseram: não, o senhor não vai lá não, que o senhor vai apanhar, eles vão jogar o senhor do 10º andar do prédio. E eu falei: não, eu vou, porque o amor de Cristo é que faz essa coisa. E nós chegamos lá e foi um momento de oração, foi um momento depois de vários anos, 5, 6 anos depois, de quebrantamento, de restauração. E até hoje a gente volta em São Paulo, a gente tem amizade com esse pessoal. Mas ofensa dói lá no fundo, querido. Nos dias da ofensa não é tão fácil assim. Por isso, quando a gente pensa no caráter de Cristo, a gente precisa pensar que provação trabalha dependência. Tentação trabalha obediência. Mas a humilhação trabalha a humildade de Cristo em nós. A humildade de Cristo. Se Jesus foi humilhado muito mais do que a mim, muito mais do que qualquer um outro, quem sou eu para virar as costas em qualquer situação? Por isso eu queria te desafiar nessa hora. A mocidade da igreja cantou um cântico que a gente não havia combinado. Eu queria pedir que eles voltassem aqui para frente, um cântico que fala do caráter de Cristo. Enquanto os presbíteros vierem para frente para o momento da ceia, eu quero convidar você para um momento de oração. A Bíblia diz assim, que Deus trabalha em nós a imagem de Cristo. A imagem do seu Filho é o caráter de Cristo. Mas esse caráter só vai ser trabalhado na nossa vida por intermédio de 3 questões. As provações. Às vezes a provação não passa, mas não passa. Por que não passa? É porque a gente ainda não aprendeu o que a gente precisava aprender na provação. Vem a tentação, que é para a gente aprender a ouvir a voz de Deus em todo o tempo. E vem a ofensa ou a humilhação, que é para a gente aprender a humildade de Cristo. Assim, eu quero convidá-los a cantar esse cântico que fala sobre isso, sobre o caráter de Cristo. Como sermos iguais a Jesus. Enquanto você ora, você busca Deus, às vezes você está nessa noite passando por tribulação, por provação, por tentação, ou por um estado de humilhação. Deus lhe dá os recursos necessários para sair disso. Deus é fiel, diz a palavra. E juntamente com a tentação, com a provação, com a humilhação, Deus te dá os recursos para superar essa situação. Nós vamos cantar com eles. Enquanto eles estiverem cantando, eu quero convidar os presbíteros a virem à frente para o momento da ceia. Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. Um coração igual ao teu. Um coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples
como Jesus. Oh, humilde como tu, Manso como tu és, simples como Jesus. Apenas como Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Tira o meu prazer pelo pecado. Coloca o caráter de Jesus em mim. Vamos nos colocar em pé, vamos consagrar o momento da ceia do Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor, por essa noite, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e adorarmos o Teu nome. Também de igual forma de nos assentarmos em torno da mesa do Senhor. Ó Deus, o Senhor foi provado, o Senhor foi tentado, o Senhor foi humilhado para que o Teu amor se manifestasse a cada um de nós. Ensina-nos a ser como Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a sermos como Jesus. E usa, Senhor, nesse instante, estes elementos, o pão e o cálice, ó Deus, que nós retiramos do uso comum e o consagramos, ó Deus, a esse tempo da celebração da ceia, deste sacramento, que seja na nossa vida uma lembrança, um memorial, um crescimento espiritual, um momento, Senhor, de desenvolvimento da fé, um momento de fortalecimento do amor, da esperança, Senhor, na vida do Teu povo. Nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus, que nos irmanou e nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Jesus, podeis sentar. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças como fizemos, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Este é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei dele todos. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Você que é membro dessa igreja, ou membro de uma igreja evangélica, membro que está em plena comunhão com a sua comunidade, você é convidado a participar conosco. Essa não é uma mesa da igreja presbiteriana, é uma mesa do povo de Deus, de todos aqueles que em todo lugar confessam e creem na salvação em Cristo Jesus. Tomai e comei, isto em memória do Senhor. Hino 342.
será prontamente atendido. Por semelhante modo, Jesus tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. É o próprio Cristo Jesus que alimenta e sacia a nossa alma para a vida eterna. Por fé, lembramos que o sacrifício de Jesus perdoa os nossos pecados e nos redime. Participemos da ceia, todos, enquanto cantamos o hino Rude Cruz.
Nós, irmãos, estamos em assembleia e a nossa assembleia ainda não finalizou. Nós tivemos uma votação. Eu quero convidar o vice-presidente do conselho, presbítero Cid, a Imbiré, para que venha nos anunciar o resultado da assembleia. Reverendo Wesley está por aí? Nós precisamos da leitura da ata também. Está aqui. Está aqui. Então, o presbítero Cid já vai fazer a leitura da ata e nós assim finalizaremos a assembleia nessa noite. Bom, irmãos, o reverendo Juarez houve 440 membros presentes, então atingiu o quórum necessário, com quase 40% dos membros. O reverendo Juarez teve 419 votos sim, 16 votos não, 4 votos em branco e 1 voto nulo. Eu vou fazer a leitura da ata. Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Presbiteriana de Curitiba, em 1º de junho de 2014. No primeiro dia do mês de junho do ano de 2014, às 8h30, nas dependências da Igreja Presbiteriana de Curitiba, Rua Comendador Araújo, 343, reúne-se em primeira convocação a Assembleia Geral Extraordinária da Igreja Presbiteriana de Curitiba, previamente convocada para a eleição de pastor efetivo para o mandato de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2019. Preside a Assembleia o reverendo Carlos de Oliveira Orlandi Júnior, pastor auxiliar. O reverendo Orlandi chama a ordem a Assembleia e inicia os trabalhos com oração e que pede a bênção do Senhor sobre os trabalhos desse dia. Em seguida, o reverendo Orlandi dá orientação aos votantes, informando que o quórum requerido do número de eleitores, presença mínima de 369 votantes. O Conselho havia apresentado à Igreja como candidato à reeleição o reverendo Juarez Marcondes Filho, não havendo apresentação de outro candidato. Portanto, a cédula de votação traz apenas o nome do reverendo Juarez Marcondes Filho, devendo os eleitores marcar seu voto sim ou não. Nomeia-se o reverendo Wesley Emerick Verne para secretariar os trabalhos da Assembleia. Isso feito, inicia-se o processo de votação, verificando-se o comparecimento de 440 membros comungantes aptos a votar, conforme a lista de presença e assinaturas em anexo, representando 39,8% dos membros residentes na sede. Artigo 6º dos Estatutos da Igreja Presbiteriana de Curitiba. Às 19h30 encerra-se o tempo de votação. A comissão apuradora dos votos realiza o trabalho de escrutinação e apresenta ao presidente da Assembleia o seu relatório, tendo como porta-voz o presbítero Cid Imbiré de Moraes Santos, vice-presidente do Conselho. Verificou-se a contagem de 419 votos afirmativos, 16 votos contrários, além de 4 votos em branco e 1 voto nulo. Em vista desse resultado, o presidente da Assembleia, reverendo Carlos de Oliveira Orlandi, proclama o reverendo Juarez Marcondes Filho eleito pastor efetivo com 95,23% dos votos apurados, devendo sua confirmação ocorrer por ocasião do culto de vigília no dia 31 de dezembro de 2014. Registra-se nossa gratidão a Deus pelo transcurso normal e tranquilo dos trabalhos nesse dia, bem como o laborioso trabalho da Comissão Eleitoral, composta pelos seguintes irmãos: presbíteros Antônio Carlos Teixeira Gonçalves, Antônio Carlos Bittencourt Nascimento, Adalton José Lopes, Cláudio Manuel Ferreira Martins, Cid Imbiré de Moraes Santos, Cleiton Machado Carsten, Luiz Felipe Jordão, Marcelo Satter Gripe, Pedro Eli Coladic, Sérgio Wesley de Barro Stauffer, Toshiaki Zumi e Vanderlei Endres. Diáconos Eduardo Augusto Costa Ferreira, Paulo Roberto Verne, Reinaldo Muxeiro Júnior, Cizenando Machado, Luiz César Valentim e a irmã Sandra Maria Zumi e o reverendo Wesley Emerick Verne, que trabalharam como mesários e a comissão apuradora dos votos. Às tantos minutos encerra-se a sessão da Assembleia com oração proferida pelo reverendo Carlos para registro e memória de todos os atos realizados. Eu, reverendo Wesley Emerick Verne, secretário ad hoc, lavei a presente ata, da qual dou fé e assento. Alguma correção da ata em apreço? Podemos aprová-la na sua íntegra? Os favoráveis queiram dizer sim? Os contrários não. A ata está aprovada e nós então temos o pastor eleito para mais 5 anos, reverendo Juarez Marcondes Filho. Uma salva de palmas para o nosso pastor, que lá em Fernandópolis ele esteja nos assistindo, né?
Deus o abençoe. Vamos ter uma palavra de oração, vamos nos colocar em pé, vamos agradecer a Deus por esse resultado, louvarmos a Deus. 23 vai para 28 anos de mandato pastoral, é de fato uma bênção de Deus esse tempo. Nós vamos agradecer ao Senhor e vamos receber a bênção. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, o privilégio de estarmos reunidos aqui durante todo este dia, um dia aprazível, que desde o alvorecer o Senhor nos preparou de maneira tão serena, tão tranquila, um dia iluminado, ensolarado, um dia em que pudemos participar na tua casa, desde amanhã, na escola dominical, no primeiro dos cultos, ó Deus, no culto das 11, com a família da fé, e agora, Senhor, no encerramento do dia, nos reunirmos outra vez. Pai, durante todo este dia nós tivemos uma assembleia e queremos te agradecer porque houve paz, tranquilidade, serenidade em todo este momento. Muito mais do que isso, queremos te agradecer porque o Senhor tem manifestado a tua vontade a partir do voto da igreja, da assembleia aqui representada. Te bendizemos pela vida do reverendo Juarez, nosso pastor efetivo, pela sua reeleição, que o Senhor esteja ao seu lado nestes próximos 5 anos, como tem estado, ó Deus, nesses últimos 23. Queremos te suplicar, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, o livre de todo mal, que o Senhor guarde, ó Deus, debaixo da tua boa proteção, dentro das tuas mãos, ó Deus, para que na sua vida, no seu ministério, não apenas nessa igreja local, mas também de maneira nacional, ó Deus, o teu querer se estabeleça na vida dele. Nós te pedimos isso pela sua família, esposa, filhos, ó Pai, e também por esta comunidade. Despede-nos, ó Deus, com a tua paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão, a consolação, o poder e a edificação do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida uma boa semana para você. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e que Deus te abençoe.